Em terceiro lugar, o terceiro pilar do reino de Deus, do partido do céu, é a compreensão do corpo de Cristo, ou a valorização, como você quiser chamar. O texto bíblico no versículo 13 diz assim: acaso Cristo está dividido? Ele faz 3 perguntas que são essenciais para o nosso entendimento do corpo de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Primeira pergunta que ele faz. Veja bem, se nós não entendermos a necessidade da unidade, e não ter um relacionamento saudável como um cristão, sabe o que vai acontecer? Essa pergunta vai servir para nós. Cristo está dividido? A não compreensão do corpo vai gerar uma complicação para a nossa vida cristã. Todas as pessoas erram, têm problemas, têm separações, e muitas mudanças podem acontecer, mas veja bem, nós precisamos entender, Jesus não está dividido, Cristo não está dividido. E por que eles estavam vivendo dessa forma, gente? Por causa do mundanismo dentro da igreja. Mas qual era o mundanismo? Exatamente o modelo multifacetado da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito filosófica, funcionava assim. Tinha lá um filósofo na praça, e eles estavam ali ouvindo aquela filosofia, aí chegava um outro filósofo, aí eles diziam o seguinte: você é de quem? Ah, eu sou daquele filósofo, eu sou daquele outro, não, eu sigo a linha tal, é igual os partidos, né? Você é quem? Sou PT, eu sou PMDB, e eu odeio o outro, está entendendo? Esse modelo era o modelo da cidade de Corinto, e o que aconteceu com a igreja lá? Imitou exatamente o que a cultura social da sociedade estava fazendo, e eles passaram a reproduzir esse modelo dentro da igreja, e isso é um grande problema para nós. Muitas vezes parece que nós como igreja estamos seguindo exatamente o modelo que o mundo está querendo colocar para nós. Hoje a gente pode ver a igreja da tietagem, depende de líderes. Como é que é o anúncio do culto? Você vem para o culto com o pastor Léo, é assim? Com o louvor do William e de toda a equipe. É a igreja da tietagem que depende de quem é que vai falar, quem é o líder, quem é aquele. Eu sei que você pode ter afinidades e questões diferentes. Por exemplo, imagina você chegando ali na recepção, é o Zé e a Sônia está lá. Imagina uma recepção assim, só para a gente entender essa coisa de afinidade. Aí você está entrando, aí eles dizem assim: boa noite. Boa noite, bem-vindo. Entre calado, sente-se naquela cadeira e não converse para não atrapalhar o culto. Amém? Como é que você se sentiria por essa recepção, Henrique? Estão entendendo, gente? É verdade que há afinidades e jeitos, mas a gente precisa entender que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo não está dividido. Até as votações, olha a eleição, a maioria dos votos foram para pessoas que já eram conhecidas, figurinha carimbada na política. As pessoas votam numa imagem e não mais num trabalho, nem conhecem mais o trabalho da pessoa. Estão entendendo, sim ou não? Aí Paulo, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 3 de Corinto, que essa atitude é infantilidade e é carnalidade. Eles chamam isso de meninice. Vocês precisam crescer e parar com esse jeito que vocês estão fazendo. Compreender o corpo de Cristo, a necessidade da unidade, ter um relacionamento saudável. E aí a segunda pergunta que faz, já estou terminando, a segunda pergunta é: quem foi crucificado por você? Ele fala, primeiro, Cristo está dividido? Em segundo lugar, ele fala, quem foi crucificado por você? Ainda no versículo 13. É verdade que nós devemos honrar líderes, pessoas importantes que na nossa história, ter bons relacionamentos uns com os outros. Quem sabe muitas vezes nos falta o elogio, o apoio, até dentro de casa. Mas veja bem, gente, nós temos que tomar cuidado. Quem é o Salvador? Quem foi crucificado por você? Há algo no meio evangélico muito interessante, que eu não entendo bem o que ele quer dizer, é que fala sobre a cobertura espiritual. Eu estou sobre a cobertura do pastor, do apóstolo, fulano de tal. É sério? Coitado de você, se você estiver sobre a cobertura espiritual de alguém mais que não seja do Senhor Jesus Cristo, da graça do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe a gente não entende o que os termos significam. Honre seu pai, honre sua liderança, honre seu país, mas gente,
entendamos quem é que foi crucificado por nós. O modelo que nós temos que trazer para a nossa vida, do pastoreio de comunidade, 1 Pedro 5,2 diz assim, olha só, um texto que já diz muitas coisas, falando para nós pastores, pastoreiem o rebanho de Deus. O rebanho é de quem? No texto é de Deus, não é meu. A gente usa o meu discípulo, não é assim? O meu discípulo, seu discípulo, devia ser discípulo de Jesus. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, de que forma? Não por obrigação, mas de livre vontade. Se aquilo que nós fazemos na obra de Deus é por obrigação, não tem paixão, vontade nisso, está fazendo errado. Como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Por que eu estou pregando aqui? Porque eu quero me aparecer? Estão entendendo? Porque quer poder? Ou com o desejo de servir? Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Olha aí, como dominadores. Mas como exemplo para o rebanho. Exemplo para o rebanho. Aquilo que nós trazemos da nossa vida é porque eu sigo a Cristo, que você deve seguir a Cristo. Enquanto estiver pregando a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Mas se ser eu ou outro falando outra coisa que não é mais a palavra de Deus, pula fora. Entenda o corpo de Cristo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E aí a última pergunta, vou pular alguns comentários aqui. A última pergunta no versículo 13, ele diz, foi alguém batizado em meu nome? Vocês foram batizados em nome de quem? A gente diz assim, fulano de tal me batizou. Você lembra quem te batizou, Anderson? Você foi batizado por quem? Por Ismael? Ou não foi por Jesus, não? A gente diz, eu batizei o fulano. Ou fulano me batizou. Mas o batismo deveria ser, como está dizendo aqui, em nome de Jesus. O pastor Ismael, sem dúvida, um intermediador de Deus, o outro líder. Mas veja bem o lugar do corpo de Cristo, estão entendendo? O lugar do líder, o lugar dos irmãos, e o lugar de Cristo. O povo aqui perdeu isso. Vocês foram batizados em nome de quem, gente? Não foi no nome de Jesus? E por que vocês estão fazendo dessa forma? Hoje em dia tem umas coisas, quem já foi na Terra Santa, lá em Israel, naquelas viagens, aí tem o pessoal dizendo assim, eu fui batizado no Rio Jordão. Pensa que unção, que crente que esse cara virou. Se você foi batizado aqui nesse batistério, era que dó de você. Batizado aqui nessa piscininha. O outro, cara, não dá nem para comparar, foi batizado no Rio Jordão, lá na Cidade Santa, em Israel. Ou será que foi no nome de Jesus? Porque se não foi no nome de Jesus, precisa converter. Ou será que não foi no Espírito Santo? Vocês estão entendendo? Estão entendendo, gente? Eu vou pular algumas coisas aqui por causa do nosso horário. Eu quero dizer para você o seguinte. Quem sabe hoje, nós temos que mudar a nossa atitude com algum membro do corpo de Cristo. Hoje não é ceia, no sentido específico, mas todo culto é ceia ao Senhor. Quem sabe hoje, a gente precisa compreender o corpo de Cristo, compreender a criação de Deus. Cristão de mal, sem perdoar, sem se relacionar, me desculpe, precisa rever isso. A Bíblia diz inclusive o seguinte, se você está com problema com alguém, deixa a sua oferta, depois você vai lá no altar. Vai se consertar, depois você leva a tua adoração. Quem sabe hoje, você precisa mudar o seu jeito com algum membro do corpo, ou se não é membro do corpo, é algum ser humano que a gente precisa mudar o jeito que a gente está agindo. Compreender o corpo de Cristo, compreender o reino de Deus, e parar com meninice. Mas quem sabe hoje, nós precisamos também tomar uma atitude diferente, nossa como membro do corpo de Cristo. Você sabia que quem foi crucificado por você? O texto diz que foi o Senhor Jesus. Ele foi crucificado por você, Ele pagou o preço pela sua vida.
Você entende isso? Por que eu sirvo a Deus? Porque eu sou muito forte, sou muito bom, eu amo a Deus, mas eu não sou muito forte, não sou muito bom. Na maioria das vezes eu penso em desistir e voltar atrás, mas a graça do Senhor, o amor dele nos constrange e a gente se rende, se entrega e permanece até o fim. Quem sabe hoje, você precisa rever que você foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus. Seu namoro precisa ser santificado, seu casamento precisa ser santo, porque você é membro do corpo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Seu jeito de relacionar dentro de casa precisa ser diferente, suas palavras precisam ser diferentes, porque você é membro do corpo de Cristo. Quem sabe hoje precisamos nos consagrar como membro do corpo de Cristo. Quando a gente tiver essa compreensão do corpo de Cristo, sabe o que vai acontecer? Nossa santidade será diferente. O impacto do Espírito Santo em nossas vidas será diferente. Nosso prazer pela oração será diferente, porque a gente entende que a gente é um com Cristo e nós queremos comunhão com Ele, nós queremos viver a obra dEle. Amém, igreja?